Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Felipe e esse vídeo aqui é um vídeo de movimento vertical. Veja, o que é movimento vertical? Eu tenho um corpo onde o meu corpo ele vai realizar um movimento, onde esse movimento ocorre, na direção vertical e ele vai ocorrer no vácuo. E ele vai ocorrer com uma aceleração. E essa aceleração é denominada aceleração da gravidade, que ela vai ser indicada por G. Ou seja, trazendo mais para o âmbito social, eu tenho o quê? Eu vou ter um corpo onde meu corpo ele vai ser ou lançado, ou ele vai estar em queda livre, E onde esse processo, onde esse movimento ocorre, é um movimento na vertical, Como o pessoal fala, em pé, Veja, ocorre dois tipos de movimento. Em queda livre, Quando o corpo ele está em uma posição alta, Em uma certa altura, e ele vai ser solto, E quando ele é solto, ele vai entrar em queda livre. E o outro é um lançamento vertical, onde ele tem dois processos, Um de lançamento, o corpo ele vai ser lançado, vai atingir uma altura máxima e ele vai entrar em queda livre, ele vai cair, Veja, a aceleração gravitacional, que é responsável por esse movimento, O que acontece? A Terra, ela tem um campo gravitacional que ela vai interagir com os outros corpos, atraindo para seu centro, E podemos identificar o campo gravitacional como uma aceleração, que é chamada de aceleração da gravidade, que nós chamamos ela de G, que sempre dirigida para o centro da Terra, Ou seja, tem aqui uma figura, Onde independente, da sua posição na Terra, Tem gente que diz que aqui embaixo, no Japão, essas brincadeirazinhas acontecem, Onde aqui embaixo a pessoa vai cair, não. A gravidade, o campo gravitacional da Terra, ela vai atrair os corpos para o seu centro, ou seja, independente da posição do seu planeta, você vai estar sendo atraído para o solo, com aceleração G. E essa aceleração ela pode mudar, que existem fatores, que podem alterar ou variar, a aceleração, que é a latitude e a altitude do local, Pois dependendo, da posição de onde você estiver, você pode ou aumentar ou diminuir a gravidade, sendo um pouco significativa, não influenciando muito, nos cálculos, Se for algo necessário realmente utilizado em rigor, lançamento de projéteis, para o espaço, aí sim é realmente considerado. Mas cálculos matemáticos básicos, para ensino médio, não é utilizado, esse rigor, E o valor da aceleração da gravidade, tomando ao nível do mar, uma latitude de 45 graus, que é na linha próximo aqui da linha do Equador, essa direção aqui, é aproximadamente aqui de 9,8, E essas casas decimais aí, que é em metros por segundo ao quadrado. Agora vamos para a parte principal, que é o que? A queda livre, Eu sei que que é um movimento vertical, que ele ocorre com aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. De modo que o corpo, a velocidade dele vai aumentando até atingir o solo, ou até alguém, parar esse movimento, ou algo parar esse movimento. Ou seja, eu vou ter um corpo, esse corpo ele vai ser solto, ou seja, a minha velocidade inicial desse deslocamento vai ser zero, e ele vai ser atraído até o solo, realizando todo o meu movimento. Mas antes, o que aconteceu? Historicamente, Aristóteles ele acreditava que os corpos leves eles demoravam mais tempo do que os corpos mais pesados para atingir o solo. Ou seja, os corpos eles vai depender da sua estrutura física para demorar a cair mais ou menos. Ou seja, se eu pegasse uma pedra e uma pena, que é algo notável aos nossos olhos, existiria uma diferença de tempo de queda. Mas Galileu Galilei, ele afirmou que abandonar dois corpos de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado caem simultaneamente atingindo o chão, no mesmo instante. Mas quando nós fazemos isso, não ocorre, Mas por que isso não ocorre? Pois Galileu ele afirmou, que aquilo ali que ele disse que só era válido para quedas no vácuo. Pois existe algo chamado resistência do ar, que ela só retarda sensivelmente certos corpos, como uma pena, um pedaço de algodão, E sendo desprezíveis para outros, Eu tenho aqui duas situações, onde eu vou ter
um corpo, né, dois corpos, né, caindo no cilindro dentro do ar, onde um vai ter uma área de contato maior, e fazendo com que a resistência do ar atue mais, e o outro tendo uma área de contato menor, fazendo com que a força da resistência do ar atue menos, né? Ou seja, um vai cair primeiro que o outro. Mas no cilindro com vácuo dentro, o que é que vai acontecer? Os dois corpos vão cair em tempos iguais, né? Afirmando o que Galileu falou, né? Então, de forma experimental, né? E assim, compreendendo, né, que corpos de massas iguais, né, de massas diferentes, caem em tempos iguais, independente de sua estrutura, mas isso só ocorre no vácuo. Então, vamos para as equações da queda livre, né? O que eu tenho? Eu tenho que, a partir da equação do movimento retilíneo uniformemente variado, né, que é o S, S0, né, que é a posição final, inicial, velocidade, né, inicial mais vezes o tempo e por aí vai. Toda essa equação aqui, ela vai ser resumida nessa equação aqui. E para chegar nessa equação, o que acontece? Meu deslocamento aqui, ele é chamado de H, ou seja, deslocamento realizado, né, durante toda a trajetória, ele é chamado de H. Então, isso aqui vai ser substituído por H. E meu corpo, ele parte do repouso, ou seja, o deslocamento dele realizado é do que? Do repouso. Então, minha velocidade inicial é o que? É zero. E a gravidade, né, ela vai ser o que vai estar acelerando o meu corpo, ou seja, o meu A vai ser trocado por G. E reescrevendo, né, tudo isso aqui, eu fico com o quê? Com H mais GT² sobre 2. Ou seja, essa aqui é a equação de queda livre, né? Onde eu tenho H em função do tempo ao quadrado. Ou seja, H é a altura, né, de queda, né? A altura, né? Onde minha altura está em metros, né? G é minha gravidade, que é em metros por segundo ao quadrado, e o tempo é o tempo de deslocamento, que está em segundos. E se vocês fizerem um gráfico, né, da altura, né, pelo tempo ao quadrado, vocês vão achar uma inclinação, né? E essa inclinação, ela vai ser equivalente, né, que é a tangente de θ, né? A tangente de θ, ela vai ser equivalente, né, ao que? A G sobre 2, que é o que temos aqui, ó. E se você pegar, né, multiplicar isso aqui por 2, você consegue descobrir, achar o valor da gravidade, né? Que é realizado em alguns experimentos na faculdade, né? Ou até na própria escola, né? Pronto. Agora eu tenho aqui a equação, né? A equação da velocidade, né? Pois a partir dela chegamos a essa equação aqui. Ou seja, na minha queda, né? Eu vou ter uma queda livre, minha velocidade inicial ela é zero, né? Mas eu sei que meu corpo, com o passar do tempo, ele vai estar sendo acelerado. Ou seja, a minha velocidade ela vai aumentar com o tempo. E quem vai estar acelerando? A gravidade. Ou seja, substituindo as equações, eu tenho que V vai ser igual a GT. E com o passar do tempo, meu corpo ele vai ser acelerado. E essa aqui é a equação também utilizada para encontrar a velocidade, né, com o corpo com o passar do tempo, a velocidade de queda, né, do corpo. Aqui agora, né, com a equação de Torricelli, eu tenho o quê? Tenho v quadrado, né, v0 ao quadrado, duas vezes a aceleração vezes a variação de espaço. A variação de espaço aqui nós já sabemos que vai ser substituída por h, né, que é a variação de deslocamento de queda. A aceleração é substituída pela gravidade, né? Não temos velocidade inicial, pois em queda livre, né, o corpo ele cai do repouso, né? Então ficaremos com v ao quadrado, né, para chegar nessa equação aqui. Ficaremos com v ao quadrado duas vezes gh, e aplicando a raiz ficaremos com a raiz 2gh.
E chegamos na equação onde descobriremos a velocidade de outra forma, né? De descobrir a velocidade de queda do corpo onde não possui o tempo. Simplesmente o tempo de trajetória que ele realizou e a sua gravidade, né? Agora vamos para o lançamento vertical, né? O lançamento vertical é um movimento que ele ocorre o corpo lançado verticalmente para cima. E depois ele vai ser para baixo, né? Com a velocidade inicial, não nula, né? Sob a ação da gravidade. Ou seja, ele vai ser lançado para cima, vai atingir a altura máxima e depois ele vai cair. Ou ele pode ser lançado para baixo com a velocidade também não nula, né? Ou seja, a partir dessa percepção, né? De duas situações, temos que estudar separadamente cada uma delas, né? E eu vejo aqui, né? Inicialmente vamos estudar na subida, né? Eu tenho que na subida o corpo ele vai realizar um movimento onde ele é acelerado, né? Como está descrito aqui, uniformemente variado, né? Só que ele é um movimento retardado, né? Pois a velocidade, né, inicial, ela vai estar contrária com a aceleração da gravidade, né? E por causa disso ele é um movimento retardado, né? E minha velocidade, com o passar do tempo, ela vai diminuir. Ou seja, os dois têm sinais opostos, eles estão em sentidos contrários, né? E na minha altura máxima, minha velocidade vai ser o quê? Igual a zero. Ou seja, meu corpo chegou na altura máxima, a minha velocidade vai ser o quê? Zero. E a partir desses conceitos, nós podemos resolver várias questões, né? Pois eu sei que o tempo, imaginamos, né? Que o tempo, né, de deslocamento aqui para ele subir vai ser o mesmo de descida, né? A partir disso, nós podemos trabalhar com as equações, né? Ou seja, a partir da equação do sorvete eu tenho que é o S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Deixa eu apagar aqui, né? Porque ficou um pouco torto. Pronto. Vejamos. Essa equação aqui, comparada com essa, o que alterou? O S0 pelo H, né? E o S pelo H. Minha velocidade fica a mesma, né? E a aceleração aqui ficou negativa. Veja, por quê? Por causa do sentido contrário. Ela vai sair deslocada numa posição inicial, né? Podemos chamar essa posição aqui de zero, né? E ela vai, com o passar do tempo, isso aqui vai chegar na altura máxima, baseado nos dados fornecidos, né? Ou seja, eu vou ter a altura final e a altura inicial, todos os dois em metros, né? Velocidade aqui em metros por segundo, o tempo em segundo, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos novamente, né? E a partir dessa equação nós podemos resolver qualquer cálculo, né, do lançamento vertical, onde o baseado principalmente responsável pela altura, né, vai ser minha velocidade inicial. Agora, né, na equação agora da velocidade, o que nós temos? Eu tenho V0 mais AT, né? Onde eu sei que o meu V0, né, vai ser o responsável pelo meu lançamento, né, que é o importante do lançamento. Ele vai ser lançado com a velocidade inicial. Mas a minha gravidade ela vai estar no sentido contrário, por isso a mudança do sentido. Mas eu sei também, né, que quando ela atingir a altura máxima, minha velocidade vai ser o quê? Zero. Ou seja, eu vou ficar com isso aqui. E quando eu substituir, eu vou ficar com V0 igual a GT. Eu posso encontrar minha velocidade inicial, se eu souber meu tempo, ou posso descobrir o tempo de deslocamento até a altura máxima, realizando essa equação. Agora, para a equação de Torricelli, eu tenho o quê? Tenho V quadrado, né? Novamente aqui, né? Temos a variação, né? Por causa do sinal, né? Que eu tenho V quadrado, V0 quadrado, mais 2 vezes ΔS, né? Ocorreu a variação do ΔS e a variação
da aceleração e do sinal, por causa do sentido contrário, né, da gravidade, né? Se eu considerar isso aqui como zero, né, semelhante a outra, né, ficaremos igualmente, né, com a equação lá da velocidade de queda, né, que vai ser v0 ao quadrado, né, 2 vezes gh, v a raiz, né, de 2gh. E a partir dessa equação nós podemos obter a velocidade inicial ou conseguir a altura, o deslocamento, entre um desses termos que temos aqui, né? Ou seja, sempre é importante, né, ter a consciência, né, de separar as partes, né? Uma parte para o lançamento inicial e outra parte após o movimento ele está realizando a queda livre. Agora, né, como vamos estudar na descida, eu tenho que, na descida o corpo ele cai em queda livre, né, descrevendo o movimento retilíneo variado e ele acelerado. E veja o que acontece. Normalmente, quando ele está em queda livre, né, a sua velocidade é zero. A velocidade nesse momento aqui, a inicial, ela vai ser zero. E a partir disso, nós podemos escrever isso aqui. Ou seja, minha velocidade inicial vai ser o quê? Zero. Mas se ele já partir de um ponto onde possui a velocidade, então eu vou escrever essa equação aqui para resolver o cálculo. Aí eu vou ter h, esse aqui vai ser a altura que eu quero achar. Esse h0 aqui é a altura de onde ele partiu, né? Isso aqui, né, é a velocidade inicial vezes o tempo. Se ele partir da altura, né, máxima, isso aqui vai ser zero. Mais gt quadrado sobre 2, pois está no mesmo sentido do deslocamento, né? Por isso que existe esse mais aqui nessa equação. Veja, agora, né, a equação de Torricelli, ela fica agora com um sinal de mais. E se ela sair da altura máxima, isso aqui vai ser o que? Zero, tornando-se semelhante, né, ao que já foi visto antes, né? Ou seja, a parte, né, de lançamento vertical, o que nos importa mais é a parte de lançamento. A parte de queda se torna semelhante à queda livre. E agora, para a última equação, né, eu sei que meu corpo ele vai ser acelerado com o passar do tempo. Onde eu tenho minha velocidade vai ser igual a v0 mais gt. Pois eu tenho minha velocidade, né, minha velocidade final, ela vai depender da minha velocidade inicial, se tiver velocidade inicial, no movimento de queda, né, e nesse tempo aqui, né. Ou seja, se for partir do momento onde eu lancei ela parou lá no alto, então minha velocidade inicial aqui vai ser zero, separado nas duas partes. E a mesma velocidade que o tempo, né, de subida é igual ao tempo de descida. E minha velocidade inicial aqui vai ser igual, na subida vai ser igual à velocidade inicial na descida. Ou seja, temos que olhar esse parâmetro aqui, ó. E se em algum momento, né, eu realizar um lançamento em uma posição onde meu corpo, quando ele for cair, ele vai cair mais depois, né? Por exemplo, eu realizo um lançamento aqui, ó. H0 foi aqui, ele chegou, o H final foi esse, e quando ele cair, ele vai cair aqui. Então, o deslocamento ele não vai ser o mesmo, né? O tempo de subida vai ser diferente do tempo de descida. Tem que realizar um cálculo novamente para que você consiga solucionar o problema. Mas para a solução de todos esses problemas, são essas equações aí. Utilizando elas e separando, né, parte por parte, é possível resolver todos os cálculos. Essa foi a aula. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Que Deus abençoe, se inscreva no canal. Dê um like aí. Qualquer dúvida aí, é só escrever nos comentários que eu vou ajudar cada um de vocês. Um grande abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. E tchau.